Nesse vídeo eu vou falar as principais frases que os narcisistas utilizam no relacionamento para manipular as pessoas. E essas frases são separadas em etapas. Cada uma dessas etapas aqui tem características específicas e essas frases acabam encaixando em alguma dessas etapas. E é super importante entender essas frases e as etapas, porque não é qualquer frase que vai definir se uma pessoa é narcisista ou não. É muito importante analisar o comportamento dessa pessoa, ou seja, a característica daquela fase, com as frases utilizadas. Porque percebendo isso, a gente começa a entender esse contexto e pode identificar se a gente está com o manipulador do nosso lado ou não. O mais importante aqui não é se prender a uma frase ou outra. O mais importante é entender esse contexto. É começar a desenvolver esse conhecimento sobre a situação, sobre como aquilo vem fazendo você se sentir, para aí sim você ter a capacidade de tomar alguma ação. Então aqui já fica um aviso muito importante. Não é porque eu vou falar uma frase aqui que quer dizer que seja uma frase específica de narcisistas. E que se a pessoa falou isso, quer dizer que a pessoa é narcisista. É muito importante analisar esse contexto. A gente não vê isso em outros vídeos aí no YouTube, e eu busquei trazer isso nesse vídeo porque é super importante as pessoas entenderem como isso funciona no contexto da vida dela. Então bora lá. A primeira etapa aqui é o love bomb. Eu não sei se você já ouviu essa expressão do love bomb, mas basicamente é uma etapa onde há amor para todo lado. Porque nessa etapa aqui o narcisista vai dar elogios, vai dar presentes, vai te agradar de tudo quanto é forma, com o grande objetivo de criar uma conexão mais sólida com você. Então se a gente for pensar, você conheceu uma pessoa e essa pessoa até um certo ponto é estranha com você. Então se ela tiver comportamentos muito agressivos de um narcisista, você obviamente vai se afastar, porque você ainda não está tão conectado a essa pessoa. Então, na fase do love bombing, é a fase do encanto. É a fase de quando essa pessoa começa a utilizar determinadas frases, determinados comportamentos focados em aproximar você cada vez mais dessa pessoa e essa pessoa de alguma forma ganhar valor na sua percepção. Então aqui a gente vai ter frases como eu te amo, logo de início, assim, pouquinho tempo que você conhece essa pessoa, ela já vai dizer que te ama, vai dizer que você é a pessoa mais especial que ela conheceu na vida dela, que nunca sentiu nada do que ela sente agora por você, por uma outra pessoa, ou seja, você é uma pessoa super especial para ela, que vocês têm algo único, que talvez seja algo de outra vida, talvez vocês sejam almas gêmeas, enfim, que é algo especial, é algo diferente do normal, que só você entende ela e que vocês nasceram um para o outro. Então aqui, se a gente for olhar, são só frases de uma certa forma de elogio, né? Frases mostrando o quanto você é especial para essa pessoa. Aqui não é nenhuma espécie de ataque do narcisista, porque o objetivo dele aqui é encantar você, é tornar você aos poucos cada vez mais dependente dele. A segunda etapa aqui é a etapa do isolamento. Na etapa do isolamento já começam algumas manipulações que a gente precisa ficar atento. Nessa etapa aqui o narcisista ele vai tentar afastar você daquelas pessoas que estão próximas a você. Então pode ser os seus pais, pode ser algum amigo, pode ser algum, enfim, conhecido, alguma pessoa muito presente na sua vida. Porque o objetivo do narcisista é ele se tornar cada vez mais exclusivo. É ele ganhar cada vez mais terreno aí na sua vida. Então o objetivo aqui é isolar você dessas outras influências. E como é que ele faz isso? Faz com frases como: a gente não precisa de mais ninguém, você nunca percebeu que aquela pessoa ali tem inveja de você, seu amigo tem inveja de você, a fulaninha tem inveja de você, seus pais não querem te ver feliz, não gostam da gente, você podia ficar em casa, não precisa ir trabalhar, aquelas pessoas do seu trabalho devem falar mal de você. Enfim, são frases, são formas de se comportar, sempre incentivando você a se tornar cada vez mais dependente. É muito comum o narcisista, por exemplo, incentivar a pessoa a deixar o trabalho, a deixar o curso, ou deixar qualquer coisa que seja fora daquele ambiente onde ele tem a vista dele, onde ele tem aquele controle dele. O objetivo disso é tornar cada vez mais difícil essa pessoa se desprender dele caso ele faça alguma ação ali mais pra frente, mais manipulativa. Então aqui a pessoa vai aos poucos começando a duvidar daquelas pessoas que sempre estiveram perto dela. E o narcisista pode fazer uso de mentiras aqui nesse sentido para poder afastar de um amigo, por exemplo. Olha, fulana falou isso de você, eu soube de fulano que a fulana estava falando mal de você. E assim aos poucos você vai se afastando dessas pessoas. Aqui também nesse caso cabe o afastamento físico. É muito comum o narcisista, por exemplo, sugerir mudar de cidade, mudar de país, por exemplo. Porque por essa mudança você automaticamente se distancia daquele núcleo de pessoas que estão perto de você. Então aqui fica evidente aquilo que eu estava falando, da análise das frases e da situação. Claro que essas frases aqui podem ser utilizadas por qualquer pessoa, mas se você vê um contexto onde cada vez você tem menos pessoas perto de você e que sempre foi a fonte desse afastamento, foi essa pessoa, e ele utilizando essas frases, aí sim a gente tem um comportamento preocupante. Bem, a terceira etapa aqui é o gaslighting. Gaslight é basicamente uma expressão que diz respeito a ações do narcisista para fazer com que você comece a questionar a sua percepção da realidade. Ou seja, você aos poucos começa a questionar se aquilo que você está pensando realmente é verdade, ou se você falou determinada coisa de verdade. O objetivo aqui é que você comece a duvidar de você mesmo. Então aqui você já tem o afastamento das outras pessoas e a próxima etapa é se afastar inclusive de você, porque
Porque você começa a duvidar se aquilo que você estava falando, se aquilo que a outra pessoa falou, e aí você começa a ficar confuso, reduzindo a sua autoestima e, consequentemente, se tornando mais manipulável. Então é aqui que a gente vê frases como: não foi assim que aconteceu, você entendeu tudo errado, você nunca entende nada, você sempre exagera, você está inventando isso, mais uma loucura da sua cabeça, você é louca, vive inventando coisas. Então aqui tudo gira em torno de você de alguma forma estar simulando os problemas que você vê identificando aí na sua cabeça. E na grande maioria das vezes, obviamente, esses problemas realmente existem, mas essa pessoa age de uma forma, utiliza as frases e molda a situação de uma forma que você começa a acreditar que realmente pode ser tudo da sua cabeça, que você não é mais confiável para você. E logo depois do isolamento e do gaslight vem a parte da desvalorização. E aqui a gente tem umas frases bem cruéis. Na desvalorização, o narcisista começa a criticar, a humilhar, a desvalorizar a outra pessoa e inclusive fazendo essa pessoa se sentir culpada pelos abusos que ela mesma sofre. Se a gente visse essa situação aqui logo de primeira etapa, a gente ia falar assim: poxa, mas como é que uma pessoa fica em uma determinada situação aonde ela simplesmente começa a se culpar pelo abuso que ela está recebendo? E é por isso que eu falei que é super importante a gente entender as etapas, porque aqui teve o encanto, aqui teve o isolamento, depois disso aqui a pessoa começou a reduzir a própria autoestima, e aqui ela já tem dúvidas de tudo. Aqui ela já não confia nela mesma, naquilo que ela está pensando, e começa a achar que ela realmente pode estar sendo culpada de tudo aquilo que está acontecendo. Então o objetivo aqui é deixar a pessoa cada vez mais fragilizada. Quando a pessoa é desvalorizada aqui, a autoestima dela cai lá para baixo, e ela começa a sentir que se ela não tiver aquela pessoa, aquele narcisista, aquele abusador ali do lado dela, talvez ninguém mais queira ficar do lado dela. E o ser humano tem uma extrema dificuldade em lidar com essa questão do isolamento. Então a pessoa prefere ser abusada, a pessoa acaba preferindo ser desrespeitada se há o receio dela ficar sozinha. Então aqui é uma etapa onde o narcisista realmente mostra as garras, realmente mostra o quanto ele utiliza essa outra pessoa para benefício próprio. Aí a gente vai ver frases como: você me fez fazer isso com você, a gente está assim por sua culpa, ninguém aguenta você além de mim, nosso problema é você, você estraga tudo, nosso relacionamento mudou por sua causa. Então aqui a pessoa começa a achar que todo aquele momento ótimo, que era o começo do namoro, que era o começo do relacionamento, em que tinha presentes, que tinha elogios, que aquilo começou a mudar por causa dela, porque ela tem feito de alguma forma alguma coisa que estragou aquela relação. E aqui realmente já é uma situação onde o narcisista já se colocou em uma posição de completa dominância, aonde a pessoa vem sofrendo para fazer qualquer coisa que esse narcisista quer. E isso pode levar à quinta etapa, que é o descarte. O descarte é uma etapa que pode ocorrer rapidamente, é uma etapa que pode nunca ocorrer, mas enfim, é uma etapa em que o narcisista pode encontrar alguma outra pessoa que ele acha que pode suprir alguma necessidade dele, e ele começa a descartar aquela pessoa que ele já destruiu por dentro. Então nessa etapa aqui, o narcisista ele pode sair da vida da pessoa de forma super rápida, simplesmente sumir, sabe aquela ideia de ir comprar cigarro e nunca mais voltar? Pois é. Ou ele pode ir aos poucos, indo e voltando. Um momento ele tá no relacionamento, depois eles terminam, um mês depois ele volta, e aí depois termina novamente, e aí passa o ano terminando umas 20 vezes, por exemplo. Aí a gente tem uma relação onde tem a saída e volta. O objetivo desse descarte, de todos os usos dessas frases aqui que eu vou mostrar, são para manter essa possibilidade dele voltar. É como se fosse um backup. É como se ele estruturasse aquela situação para, caso necessário, ele queira voltar para essa pessoa que ele já está acostumado a explorar, aí ele tem a possibilidade de fazer isso. Então aqui a gente vai ver frases como: você nunca vai ter ninguém como eu, ninguém nunca vai te amar como eu te amo, você não deu valor ao que eu fiz por você, talvez no futuro, vamos manter amizade. Então aqui o narcisista ele tenta deixar a porta aberta para, caso ele queira voltar a essa relação, ele tem essa possibilidade. E mais uma vez, não necessariamente essa etapa precisa acontecer em qualquer relação. Eu coloquei aqui porque ela pode acontecer em algumas relações, mas tem narcisistas que simplesmente vão montar na vida de uma outra pessoa e vão passar a vida inteira com essa pessoa, explorando essa pessoa. Mas há a possibilidade dessa pessoa ser descartada também. E claro que isso aqui gera todo aquele peso do abandono, gera todo aquele receio, e é uma pessoa com baixíssima autoestima. Então eu, por exemplo, quando atendo alguém que foi deixado por um narcisista, são pessoas que precisam de bastante trabalho na terapia para poder entender e reconstruir toda essa autoestima aqui, porque foi uma situação que depredou muito a vida dela. E normalmente são pessoas que, se você perguntar se o fulano voltasse, essa pessoa vai dizer: não sei, talvez, ou seja, essa pessoa é indecisa, essa pessoa está com a porta aberta para essa pessoa, e aí pode ocorrer o retorno. O retorno, basicamente, é a fase que o narcisista que saiu tenta voltar para aquela relação e recuperar aquela posição que ele tinha antes. Então aqui é óbvio que ele vai usar muitas táticas semelhantes ao love bombing, que é a primeira etapa, porque aqui ele vai ser agradável, ele vai mostrar que é uma pessoa
que mudou, uma pessoa que está pronta para resgatar tudo aquilo porque a pessoa se apaixonou. Então aqui ele é uma pessoa completamente mudada e ele vai utilizar frases como: percebi que era você o tempo todo, vou procurar ajuda, agora eu sou uma pessoa diferente, percebi graças a você que eu preciso mudar, procurei ajuda, fui ao médico, fui ao psicólogo, fui ao psiquiatra e eu estou muito melhor, eu quero ter uma família com você. Então aqui já voltou todo aquele elogio para recuperar essa posição de dominância e iniciar todo aquele ciclo novamente que a gente viu aqui na parte do Love Bomb. Então aqui já deu para perceber muitas frases que os narcisistas podem utilizar, mas também muitos comportamentos relacionados a isso. Ou seja, todas as frases utilizadas acabam tendo uma justificativa em termos de comportamento. E é isso que a gente precisa ficar atento em um relacionamento. Não só a utilização de uma frase, mas se o comportamento dessa pessoa se mostra cada vez mais manipulativo. E se você perceber alguma coisa assim na sua vida, não tem outro caminho além de buscar ação para poder mudar. Porque o narcisista ele está muito confortável com essa situação. Ele está achando aquela situação maravilhosa, porque ele consegue dominar e ele consegue tudo aquilo que é proveitoso para ele. E a única forma de mudar isso não é esperando que o narcisista vai mudar, porque ele tem pouquíssima chance disso realmente acontecer. É realmente agindo por conta própria. É buscando se autoconhecer, é buscando entender essa situação que está ocorrendo e realmente tomar alguma ação. Inclusive, isso é algo que eu falo muito no meu curso chamado Superando Narcisistas, onde você realmente entende como são esses comportamentos, como são essas mecânicas que o narcisista utiliza para poder manipular a gente, seja uma relação amorosa, seja uma relação com os pais, seja uma relação com os filhos. Enfim, a melhor ferramenta para a gente poder lidar com o narcisista é esse conhecimento. E se a gente não vai atrás desse conhecimento, a gente acaba se tornando vítima dessas manipulações. Se você quiser mais detalhes sobre como funciona o Superando Narcisismo, que é um curso dentro da minha plataforma chamado Despertos, onde há vários cursos relacionados a esse autoconhecimento e a gente conseguir ter uma vida que faça mais sentido pra gente, é só clicar no link que eu deixei aqui na descrição. E se você ficou com alguma dúvida sobre essa relação narcisista, deixa aqui nos comentários. Comenta aqui pra mim que eu faço questão de te responder e a gente se vê em um próximo vídeo. Até mais!